Então, boa noite, pessoal. Obrigado por essa presença na nossa segunda reunião desse ano, né? E hoje nós estamos respeitando aquilo que a gente sempre falou, de sempre convidar alguém de fora da nossa disciplina e convidar alguém de dentro, porque tem gente muito legal que está fazendo um trabalho legal dentro da nossa disciplina. Então, hoje nós temos alguém de dentro, que eu já apresento, que você já conhece, mas a gente apresenta. E essa reunião está sendo gravada, então, a partir do momento que você deixa o seu vídeo aberto ou o seu áudio aberto, você está autorizando sua imagem e a sua voz. Priscila, você quer dar as primeiras palavras aí, antes de eu apresentar o nosso grande palestrante? Olha, eu conheço o Leandro desde que ele entrou, né, lá na faculdade, sempre foi um cara assim com super bom astral, uma vontade de trabalhar, um cara super participativo, interessado demais, vestiu a nossa camisa, e é uma honra escutar o Lê aí na sua lua de mel ainda, né? Que eterna, né? Parece que a Marisa falou que ele não sai dessa lua de mel. Obrigada, Leandro, por participar a gente aqui do teu conhecimento. Obrigada. Então, só para formalizar, eu não gosto muito de formalismos, mas vamos lá. Então, o Leandro Alves Viana, ele é nosso fonoaudiólogo lá na nossa disciplina, ele trabalha lá no Hospital Mário Covas com a gente, ele se formou em Marília, ele fez uma especialização em oncologia e em reabilitação vocal pelo AC Camargo, e a melhor coisa é que o cara, ele vai falar de voz cantada, mas o cara é cantor, o cara já foi backing de gente importante, ele continua fazendo trabalho com voz, ele já fez teatro vocal, ou seja, não tem gente melhor e mais gabaritada para falar desse assunto. Leandro, valeu por ter topado aí falar para a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, viu? Que isso, meu ego foi lá em cima agora. Meu Deus do céu. Pô, ainda bem que eu tô com fone que puxa para baixo. Que isso, eu Eu que nem vou agradeço falar que demais. você foi backing aí, senão você pode falar, nossa, o cara... Ó, nem vou falar que foi a Né? Daniela Mercury que ele foi backing, tá? Ele já foi backing da Daniela Mercury, tá? Gente, ó, isso aí é tudo coisa danada, se der dá pouca coisa. Eu agradeço demais a oportunidade. De verdade, assim, eu estou super nervoso, como sempre. A Marisa perguntou, e aí, Lê, tá pronto? Eu falei, não. Não tô não. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho uma honra mesmo, de verdade. Eu me sinto muito feliz de fazer parte do time, onde eu me sinto, de fato, parte do time. Né? A gente é acolhido, a gente discute o caso, somos respeitados mutuamente. Então, isso é ímpar. E eu quero agradecer a Priscila, o Fernando pelo convite, a Marisa pela paciência comigo, a equipe de fone, enfim, os residentes, todo mundo, a Gra, as pessoas que a gente trabalha junto. E a ideia, gente, eu já vou compartilhar, já vou abrir aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre voz cantada. E aí, obviamente que eu não quero deixar uma coisa muito chata, a princípio é chato, que a gente tem que falar um pouco da teoria. Estava preocupado, eu e a Fernanda, porque a gente não estava conseguindo colocar o áudio, mas nada como um expert, e a gente conseguiu resolver. Então, a gente vai ter bastante vídeo, não vou deixar tocar muito para não ficar muito cansativo, e a gente vai conversando. Na verdade, é mais um bate-papo para a gente entender o que nós fomos ou o que nós precisamos ver no paciente, ou quando o paciente chega para a gente, um profissional da voz cantada, e o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar. Minha nossa, e agora o que eu faço? Que não é muito comum e os caras chegam com algumas queixas muito específicas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu já estar aqui. Todo mundo consegue ver?
Sim? Sim, tá tudo bem. Vai Beleza. lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a abordagem do profissional da voz cantada e o que a gente vai pensar, o que a gente vai... outra coisa. Tá meio escuro mesmo a imagem? Talvez qualquer coisa não conseguir enxergar, é só gritar aí, tá bom? O que a gente tem que pensar, né? O que nós, do outro lado da mesa, temos que observar no paciente. Então, eu gosto de começar sempre a aula falando sobre o que é voz. E a Marabellau, ela define muito bem: a voz é o veículo da nossa inter-reação. É um meio de atingir o outro. Tem um outro autor que fala que voz é o tato à distância. A gente não precisa estar perto para a gente saber o que a pessoa está sentindo naquele momento. Se ele está nervoso, se ele está triste, se ele está bravo, se ele está alegre, enfim. É ela que expressa todo esse nosso sentimento. Ela que traz tudo o que nós precisamos externar para atingir o outro, né? Para comunicar ao outro. Então, aqui eu vou tocar um vídeo. Esse computador que eu estou usando, ele não... Vamos ver se ele vai permitir ler o vídeo aqui, senão eu abro na pasta. Só para a gente ter uma noção do que a nossa voz ela é capaz de fazer. O que o nosso instrumento fonador... What you're about to hear is pure human vocals. No instruments, no sound effects. Pure, live. The Vocal People. Hallelujah, 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 hallelujah. Dum di dum, di dum di dum, di da dum. Beleza. Enfim, esse é um vídeo que eu gosto muito de compartilhar, porque ele é rico em detalhes do que nós somos... Estão me vendo? Sim. Então, o que nós somos capazes, o que nosso órgão fonador é capaz de fazer. Alguma pergunta? Por enquanto? Não, tranquilo. Então, nós vamos ver no próximo slide que a voz e a música, a voz cantada e a música, elas são diferentes, porém a gente não pode dissociá-las. E aqui nesse slide eu trago um pouquinho do que a capacidade, né, que a música traz de atingir, então, as áreas que ela é capaz de atingir. Nós temos relatos, né, de pessoas que dizem que ouviu uma música, lembra o cheiro, ouviu alguma voz que aí lembrou um momento da sua vida. Enfim, a gente não pode dissociar a voz da música. Então, esse é um dado interessante de um artigo, de um estudo que eu estava lendo, e trouxeram essa importância. A música demora aproximadamente 1/100º de segundo para ir do ouvido ao coração, né, para atingir o outro, para chegar à importância do que nós precisamos naquele som. A experiência musical não ativa nunca uma função cerebral. Esses são os grupos de funções que sugerem habitualmente áreas relacionadas, né? Então, quando nós ouvimos uma música ou uma voz, nós observamos todas essas questões, tudo isso que acende no nosso cérebro quando nós estamos utilizando a voz. Não só a voz falada, mas também como a voz cantada. Então, eu gosto bastante desse slide, porque voz, ela é uma inter-relação, né? Para a gente chegar no que é voz, nós temos que ter esses subgrupos bem alinhados. Então, nós temos que observar se o paciente ou se o sujeito está respirando bem. Qual tipo de respiração, a gente vê mais para frente. É um equilíbrio entre respiração, fonação, uma ressonância equilibrada, uma articulação bem ampliada, bem feita, e o sistema nervoso intacto, tanto o central quanto o periférico, para que a gente tenha uma voz. Eu tenho o costume de falar para os pacientes que voz
é uma relação da prega vocal com o trato vocal, com a ressonância. Então, eu gosto de dar o exemplo que a prega vocal é a torneira, e nós ligamos um filtro na torneira. A água é o resultado delas. Essa água pode sair no filtro limpa ou suja. Depende se a torneira está limpa e se o filtro está limpo. Então, a gente está falando de fonação e ressonância. Se eu tenho um desequilíbrio nenhum desses dois aspectos ou fatores, ou grupos, enfim, nós vamos ter uma alteração na voz. E no canto, ele é um pouquinho mais... Desculpa, vocês não viram um cachorrinho latindo. Minha esposa chegou, então ele fica emocionado. Então, nós temos, no canto, ele é um pouco mais... Desculpa, peraí. No canto, ele é um pouquinho mais maleável com relação a isso. Esta fera aqui, desculpa, eu fiquei emocionado. Então, quando nós não temos um equilíbrio ou um desequilíbrio de um desses grupos, nós vamos ter uma disfunção. Entendi, me perdoe. Então, se nós temos um desequilíbrio, né, desses grupos, nós vamos ter aí o que a gente chama de disfonia, uma alteração vocal importante. Então, nós vamos diferenciar o que é voz cantada de voz falada. Então, ambas exigem um equilíbrio, um domínio das suas emissões. Tá? Posso? Pode. Eu estou assistindo aula. Então, os parâmetros diferenciais como respiração, fonação, ressonância, projeção, vibrato e as pausas que nos fazem diferenciar da voz falada da voz cantada. No que a voz falada ela é natural, inconsciente, porém ela precisa que a articulação seja muito precisa para que a mensagem seja transmitida. Na voz cantada a gente tem uma margem. Não necessariamente o cara precisa ter, nós vimos ou a gente vê, né, no nosso dia a dia, principalmente na música brasileira, que nem sempre a articulação é um fator de cantar bem. Que nem sempre precisa ter uma amplitude articulatória para que a mensagem chegue. Até porque existem algumas técnicas vocais que o cara precisa distorcer um pouco o fonema. Então, ele pega um som e distorce. A gente vai ouvir isso no rock. Nós vamos ouvir isso bastante na música gospel, né, dependendo do estilo, que é distorcido algum fonema, ou não é nem falado alguma palavra, para que a mensagem chegue transmitida. Então, se o cantor ele faz apenas o que a gente chama de vocal use, que ele faz então, ele está passando o que ele está querendo dizer, ele está fazendo ligações, fazendo técnicas vocais para fazer o link de uma frase com a outra, ou de uma parte da música com a outra. Está claro isso? Então, a gente pode pensar nessa diferenciação. E o que pensar, né? Então, o slide que eu disse sobre a voz e música são diferentes, são distintos, porém, a gente não pode dissociá-los.
A voz cantada, ela tem que estar caminhando com a música. E aí que vem a pergunta, que a gente separa de avaliação psicoacústica. Aquela voz é compatível para aquele estilo musical? A gente ouve, então, existe uma linguagem na voz cantada. No sertanejo, existe uma linguagem. O cantor de rock existe, faz uma linguagem. Então, aquela voz que eu estou ouvindo, ela é compatível com o estilo de música que aquele sujeito está nos falando? Então, chega um cantor de sertanejo e ele fala assim, não, eu quero mudar um pouquinho o meu estilo e eu queria cantar um pouco de rock. Então, esse cara vai ter que estudar muito. Porque nós, profissionais, ouvimos aquela voz e falamos, não é compatível. A técnica vocal é diferente. Quero um outro exemplo? O canto popular do lírico. São técnicas completamente diferentes, onde o lírico demanda de um estudo maior, demanda de um conhecimento vocal da estrutura ou do instrumento, né, que ele está utilizando, maior do que o canto popular. Tá ok? Então, isso tem que ser olhado com um pouco de cuidado, né? Não só o exame físico, mas a funcionalidade. Se o que ele está fazendo, ele chega para a gente no consultório, se o que ele está tentando cantar, a voz dele é compatível para aquilo. Então, se eu tenho uma voz com um loudness, né, uma intensidade reduzida, e eu quero cantar um lírico, é permitido isso? Então, os otorrinos fazem o exame, vê que é uma laringe pequena, uma estrutura muscular que não tem um volume grande, não é um músculo forte, e ele vai tentar fazer um Pavarotti. É difícil, porque ele não tem massa para isso. Ele pode chegar à técnica, eu não estou dizendo que ele não consiga desenvolver a técnica, mas aonde ele quer chegar na intensidade, no volume, no ganho, tá claro isso? Então, é uma coisa que tem que ser compatível. A gente olha, avalia esse paciente e fala, olha, é limítrofe, a gente não consegue chegar tanto no que você tem, no que você deseja, certo? E, como eu disse, o profissional da voz, na verdade, o cantor, ele tem queixas muito específicas. Então, ele vai chegar para você no consultório, doutor, vai falar assim, olha, eu, há um ano atrás, eu fazia shows e eu alcançava notas tranquilamente. Hoje eu até alcanço, mas eu não consigo fazer segurar uma nota longa por tanto tempo que eu conseguia. E aí a gente vai olhar o exame e fala, tem nada. Tem nada. Ele vai chegar para a gente e falar assim, olha, eu perdi intensidade. Hoje eu estou até fazendo força para cantar, para ter mais intensidade, para que eu tenha maior alcance. A gente olha o exame e fala, não tem nada. Então ele vai chegar, o profissional da voz cantada, ele vai chegar com queixas muito específicas. E aí nós precisamos olhar um todo, não apenas só a laringe. E a gente vai conversar um pouquinho mais. E aí, nós nos deparamos com algumas situações. Porque quando a gente fala de voz cantada, a gente imagina isso aqui. Ó. É o sonho. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know Eu vou deixar um pouquinho que eu quero falar de uma I'll partezinha aqui, think tá? of you every step of the way. O controle de ar, vibração, vai entrar agora. And Maravilhoso. Então a gente ouve um controle perfeito do ar. A gente um fluxo aéreo passando e a gente vê uma coluna de ar muito
muito tênue, passando, fazendo a prega vocal vibrar, afinação estável, respiração. É o sonho de todo mundo que trabalha com voz cantada pegar um cantor desse. Ou não. Ou a gente quer um cantor que não faça nada direito para a gente ter o que falar. Mas quando a gente pensa em voz cantada, a gente imagina quem trabalha com voz cantada imagina isso. Então, na mesma música, a gente vai ouvir uma diferença disso aqui. E aí a gente vai ouvindo e falar, tem uma diferença gigantesca de intensidade, volume, projeção, ressonância. Então, a gente observa que no primeiro ela fazia, desculpem, me perdoem, mas... Então, muito mais anterior, uma coluna de ar muito fininha passando e fazendo vibrar a prega vocal, e na outra já coloca uma massa maior. A gente já ouve uma ressonância mais faríngea, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais posterior, para ganhar uma projeção, uma língua abaixada, a gente consegue pensar nisso. Então, é o sonho, que a gente ouve isso. Mas muitas vezes a gente ouve isso aqui também. De massa. Foi um baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. A gente ouve muito, vou deixar. Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Aí agora a melhor parte. E agora? Vamos lá! Galopeira! Segura. Segura já. Então, obviamente que é para trazer um contraponto, né? Não tem nem comparação uma coisa com a outra. Mas a gente ouve, pode parecer que não, mas nós nos deparamos sim com esse segundo caso, de pacientes que exercem uma força exagerada porque ele não entendeu, ele acredita que seja uma tensão laríngea, do que fluxo aéreo, do que respiração, do que treino, exercício. E nós, como profissionais que trabalhamos com voz cantada, e os otorrinos, que também trabalham com voz, e têm a possibilidade de fazer o exame, nesse caso, vamos achar sim alguma alteração. Então, esse questionamento, né, do que pensar, o que você canta? E o que você gostaria de cantar? Nós não estamos falando aqui da técnica. Nós não estamos falando que, igual na Whitney, ela faz técnica de apogiatura, iode, portamento. Não estamos falando disso. Nós estamos falando do que a sua voz, do que o seu canto permite, do que você gostaria de cantar. Então, quando a gente pensa em voz cantada, nós vamos olhar alguns aspectos particulares, né? Porque a precisão no diagnóstico, gente, e o prognóstico depende exatamente do que a gente está conversando. Qual é a expectativa? Do que nós achamos no exame? Do que o paciente deseja, o que ele traz para a gente. Então, isso depende muito, é muito delicado, porque nós temos que ter o jeito de falar para o paciente. E falar para olha, isso aqui é difícil você conseguir. A sua referência é essa, então nós vamos aos poucos, porém isso é muito importante para a gente não ficar com o paciente ad eterno. O paciente vem no consultório e a gente, não, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Não, vai nessa que vai dar certo. E a gente tem que ter um pouquinho desse olhar, investigar um pouquinho mais do que o paciente deseja e o que ele consegue fazer. Então, obviamente que a equipe multidisciplinar é a forma ideal, onde um trabalho entre otorrinos, fonos, professor de canto, maestro, preparador vocal,
e aí por diante, pessoas que são diretor de banda, coro, né? Se ele é coralista, enfim. Isso é um conjunto. E no Brasil, nós temos pouco... Como que eu vou expressar isso? Nós temos... As pessoas são um pouco ignorantes nesse sentido. As pessoas são ignorantes, elas não procuram informação. Então, eu ouço, canto bem, canto razoavelmente bem, então eu vou... E aí eu encaro uma maratona de alguns shows durante a semana, onde nós não temos essa preocupação do estudo, né? Por isso que entra como canto popular. O erudito, de fato, para você conseguir cantar, isso requer um estudo bem grande. E aí, quando esse paciente chega para a gente, é bem importante que a gente se preocupe em fazer as perguntas certas. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cada pergunta vale muito, cada pergunta vale dinheiro. Se você chegar num advogado e fazer uma pergunta errada, ele vai te cobrar. Se você chegar em algum... Então, a pergunta vale. E aí eu gosto de uma frase que fala assim, quem não sabe o que procura, não valoriza o que acha. Então, nós temos que olhar esse cantor, essa voz cantada e fazer algumas perguntas que são importantes. Então, é importante estar familiarizado com os jargões do cantor, então ele vai chegar às vezes com algumas ideias, algumas falas, e a gente tem que estar um pouco familiarizado. E tudo bem, se nós não estivermos, pode perguntar, pergunte para ele, o que significa isso? E aí a gente vai desenvolvendo. Então, quando iniciou os sintomas, isso é muito comum, né? Então, quando que começou os sintomas? Desde quando você observa que sua voz alterou? Existe alguma situação, houve alguma circunstância que levou a esse desenvolvimento? Você acha que foi num grito de torcida que você, no intervalo do show, foi numa nota longa que você tentou cantar galopeira e você acabou se machucando? Houve algum problema? Porque o cantor, ele consegue te dar mais ou menos, ou muito precisamente, quando que isso aconteceu. Então, ele falou, olha, teve um show, teve alguma situação que isso aconteceu, eu senti que minha voz, a partir de maio, ela ficou um pouco mais rouca e ela veio piorando. O cantor, ele consegue dar um pouquinho mais desse detalhe. O que é difícil, nós encontramos quem não é profissional da voz, na verdade. A gente pergunta isso para... Olha, foi uma gripe, eles vão dar um pouco mais genérico. O cantor, ele consegue te dar um pouco mais preciso. Então, é interessante a gente pensar nisso. Como é a sua atividade social? O que você faz quando você não está exercendo a sua função? Então, eu tenho um cantor que chegou para mim e falou assim, não, eu jogo uma bola, eu sou professor também de Muay Thai. Aí eu fui acompanhar. E ele veio com queixas, que a voz dele deu uma piorada e tal. Obviamente, que isso ia piorar pelo esforço que ele faz fora da sua atividade musical, fora da sua profissão, né? Pensando no cantor. Ele utiliza muito a voz, ele usa com muita intensidade, o quanto isso interfere muito. Hábitos deletérios, negativos, excesso de café, refrigerante, fumar, enfim, isso também faz parte bastante da nossa anamnese. As doenças pré-existentes, né? Os médicos, eu tenho essa oportunidade de caminhar um pouco mais perto, né? Então, observo que é um hábito, sim, deles perguntarem isso. Talvez nós fonos temos que melhorar um pouquinho nesse sentido de doenças pré-existentes mesmo. Pressão alta, diabetes, talvez a gente foque um pouquinho mais na alteração, né? No que o paciente veio, mais na parte fonoaudiológica do que num todo. Isso aqui é muito importante. Quantas horas de uso e quantos dias da semana você canta? Não, então eu faço show de segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Quantas vezes? Na quinta é um show de 1h30, no sábado eu faço 3 shows, no domingo... Então, isso é importante para a gente começar a nortear tanto o exame para o otorrino quanto a terapia para o fono. Faz uso de microfone?
como é esse microfone? Tem retorno? Tem retorno? Ó, não. Nos barzinhos que eu toco aí não tem retorno, não. Então, a gente precisa olhar para esse paciente e orientá-lo. Talvez não seja tanto a função do médico otorrino, nesse sentido de ir lá, olhar, ver o paciente cantar, isso é mais trabalho do fono mesmo, mas essa orientação é importante, porque a ausência de um retorno, a ausência de um microfone, faz com que esse paciente faça, com certeza, muito mais esforço. Tá aqui o Dr. Fernando, que não me deixa mentir, com a sua banda, que tem uma senhora estrutura. Quando a gente vai para um lugar que não tem um retorno, a gente sofre. E aí também sofre a plateia, porque a gente não tem referência do que a gente está ouvindo. A banda não tem referência do que está tocando, salvo, né, o guitarrista sempre tem os seus tubos, então ele ouve mais perto, mas a plateia não está entendendo nada do que está acontecendo. Qual é o estilo, gente? Qual é o estilo de música? Então, se eu pegar um cara que canta heavy metal, um cara que faz sons guturais, eu vou, quando eu fizer o exame dele, ou quando eu for avaliar a voz dele, fazer uma análise acústica, eu vou achar alteração. Porque é um cara que utiliza, que muitas vezes ele nem sabe usar só prega vocal. Ele usa tudo. Supraglote e tal. Então, o estilo musical para nós, profissionais, que estamos aqui, é importante nós sabermos. Eu canto MPB, então já sei que é uma laringe mais tranquila. Eu canto sertanejo, então já tem que ter uma atenção maior. Eu canto tranquilo, eu canto Marília Mendonça, que são tons mais graves para as mulheres. A voz daquela mulher é compatível, é uma voz grave? É uma laringe grande? Ou ela tem que fazer muitos ajustes para chegar numa ressonância mais grave? Então, é natural ela cantar ai, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Ou ela vai ter que fazer se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Então ela vai ter que fazer muito ajuste, ela vai ter que baixar muito essa laringe para chegar naquele som, ou é natural para ela? Tá fazendo sentido? Realiza treino vocal? Seu José, o senhor faz exercício? Eu fiz umas 2 aulas lá com o menino lá da banda lá, que ele é tecladista, ele entende um pouco de voz. Aí ele deu umas dicas. Não, eu tenho um hábito de gravar, eu tenho umas músicas boas, sertanejo, um rastelão bom, e aí o menino lá, o produtor, ele deu umas dicas pra gente, e a gente foi bem. Tá, seu José, então você não tem um hábito de fazer exercício, não. Ricardo, você faz aquecimento? Não, meu aquecimento é o uísque, eu tomo uma cerveja, você entendeu? Porque eu sou um pouco tímido, então minha avó me ensinou um gengibre, eu uso o gengibre antes de cantar e tá tudo certo. Principalmente quando eu tô rouco. Meu amigo, tomei um gengibre, tá beleza. Tá. Se ele não aquece, a gente nem pergunta se ele desaquece. Muitos pacientes chegam pra gente, vocês podem perguntar depois, me falam. O senhor desaquece? Quantas vezes você desaquece? Não, nem sabia que eu tinha que desaquecer a voz. Não, é difícil, é corrido, porque acaba o show, o pessoal vem perguntar para mim, vem tirar foto no camarim, é um negócio maluco. O artista tem essa régua é alta, né? O sarrafo Não, que isso? Não consigo. Quantos anos de profissão? Enfim. E aí a gente pode até, eu não vou ler todo, obviamente, mas incluir alguns protocolos validados mesmo, que esses 2 protocolos que eu vou mostrar aqui são protocolos que surgiram de um IDV, Índice de Desvantagem Vocal, que foi desenvolvido pela doutora Mara Belal, enfim, traduzido também pelo Felipe Moretti, mas ele não chegava próximo às questões de um cantor. Então, esse aqui, desenvolveram um protocolo para o cantor moderno, que é o canto popular. Então, as questões são bem direcionadas. Sinto que minha voz cansa desde o começo da apresentação, não consigo fazer 2 ou mais apresentações consecutivas,
Então, quanto maior esse paciente vai lá e tica. Quanto maior a pontuação, pior é o índice de desvantagem. Então as queixas, a alteração para ele é maior, tá? Então, tem um protocolinho que a gente dá para o paciente, ele responde. Eu entendo que é corrido a consulta, principalmente do otorrino, do fono demora mais. O fono demora mais a consulta, o otorrino é um pouco mais corrido, então, pelo menos a gente olhar e ter algumas perguntas na nossa cabeça para direcionar para esse paciente. Então, e esse aqui é do erudito, também, doutora Mara Bilal, que desenvolveu. Então, também são 30 questões onde o paciente faz uma ticagem. Tem um artigo que saiu que mostra que o paciente, que o cantor do erudito, ele tem maior percepção de alteração vocal do que o cantor popular. Talvez porque esse cara estuda mais, as técnicas são mais difíceis. Então, ele percebe uma pequena crepitação, uma rouquidão maior, uma soprosidade maior na sua voz. E aí a gente vai pensar na avaliação, né? Como que a gente pode fazer para avaliar uma avaliação vocal? Nós temos o comportamento, uma avaliação do comportamento vocal, que nós temos que ouvir e ver o paciente. Esse paciente respira bem? Qual é a postura desse paciente? Tem tensão? Como esse pescoço é cheio de marca? Como que é? Quando ele produz o som. Então, a gente precisa olhar para ele. Otorrino, quando ele estiver lá no consultório, fazendo os ensaios, ou fazendo o exame, olha para ele, olha o pescoço, dá uma olhadinha na língua, olha a estrutura para ele, tá bom? Nós temos também uma análise acústica, que a gente consegue fazer isso legal no consultório, que a gente consegue ver frequência fundamental, presença de relação ruído harmônico, quebra de sonoridades, a gente consegue avaliar bem presença de ruídos, né, na voz do paciente, é uma forma de avaliar, uma forma mais objetiva, e as avaliações instrumentais que são feitas pelos médicos. Eu estou falando talvez um pouco mais simples, gente, porque pode ser que tenha gente que não é da área que pode estar assistindo a aula. Tá bom? Então, nós temos esses 2 exames que a gente vai falar um pouquinho pra frente. Então, quando a gente vai fazer um comportamental, a gente tem que avaliar a qualidade vocal desse paciente. Como que a gente avalia a qualidade vocal? Vogal. A gente pede o paciente fazer uma vogal. Seu José, faça um A para mim. Faça um I para mim. Um E. Então, ele vai chegar para a gente e fazer ou isso, agora faça um I. E peça uma vogal para esse paciente. Então, a gente chama de perceptiva auditiva. Nós utilizamos uma escala chamada Gervasi, que é G, grau de disfonia, R, rugosidade, que é aspereza e rouquidão, B, soprosidade, astenia, tensão e instabilidade. Isso aqui é o terror. Eu não consigo qualificar a voz desse cara. Eu não consigo. Obviamente que, como é uma avaliação subjetiva, então acaba tendo essa régua, né? Essa diferença um pouquinho maior. Mas é interessante que nós ouçamos o paciente, que a gente peça a vogal. Faça um I para mim. Somente quando os médicos estão fazendo exame, eles pedem a vogal. Mas antes de tudo, porque durante o exame o paciente pode ficar tenso, enfim. Mas, senhor Leandro, faça uma vogal para mim. E aí a gente consegue já pensar numa possível alteração. Qual é o padrão respiratório desse paciente? Uma respiração torácica? Ele consegue já fazer uma respiração diafragmática? Como que estão os órgãos fonoarticulatórios? A ausência de dente? Tem tensão? Esse cara não articula, não tem amplitude, tem trismo? Como que é? Isso é importante. Qual é o ritmo? Isso aqui vem um pouco mais na fala, né? O ritmo, velocidade de fala e a intensidade. Como é a intensidade desse cara? Ele fala sempre aqui, ó. Ele fala sempre no volume 10.
Ele não consegue, porque se for falar no volume 2, ele começa a quebrar. Então, faça essa diferenciação. Seu Leandro, fala para mim intenso, alto. Agora fala baixinho. E aqui, a gente pensando em tudo isso, a gente consegue... Vamos ouvir aqui. Qual é a dinâmica? Como que esse cara se comporta? Como é que é o corpo dele? Como é que ele, durante o exame, qual é a postura dele? Porque na conversa ele vai relaxando, ele vai chegar ele vai chegar assim, numa postura que ele canta sentado, talvez. Então vamos ouvir o Queen. Vou adiantar um pouquinho. Desculpa, vou voltar um pouquinho aqui. Então a postura dele, sempre ereto. A caminhada é uma caminhada firme, planta dos pés no chão. Chega um pouquinho para frente, notas mais agudas. Olha a articulação incrível. Certo? Clareza na mensagem. Aqui. Cabeça reta, sem elevação. Certo? Desculpa aos fãs do Queen. Incrível. Incrível. Como eu disse lá no começo, nem sempre é obrigatório que o paciente tenha uma articulação tão clara para cantar, mas é o ideal que ele tenha. É o ideal que ele articule bem. Porque quando a gente ouve um cantor que não faça uma articulação, a gente fica tentando entender o que ele está falando, ou a gente confunde, troca a letra porque a gente não entendeu. E aí eu gosto muito desse vídeo aqui. Singing in the MRI. Singing in the MRI technology, I want to show you what it looks like inside my head and neck while I'm singing. But first, let me warm up on a lip trill. E aí, se eu voltar um pouquinho, eu vou comentando um pouquinho. Então ele está fazendo um exercício de vibração de língua e ele está fazendo uma elevação, notas agudas, então a laringe sobe, prega vocal estica. Então, olha a laringe. Trato ampliado, laringe abaixando. How about Um pouquinho a mais para raspberry? frente. This difficult to control piece of anatomy. Deixa eu Down pôr um pouquinho here, mais para frente que eu we have gostaria de mostrar thumbs. para vocês. The first will be an Ele electrolytic cantando sound. o And the tanto fourth que a gente in a stop. movimenta. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Tamanho da boca que abriu. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Então, eu gosto muito desse vídeo, né? Porque ele resume o que a gente entende de modificação e ajuste de trato vocal para cada canto. Então, de fato, cada estilo existe um ajuste para aquilo. Então, eu gosto muito desse vídeo porque ele expressa isso. Tudo bem até aqui, gente? Oi? Eu acho que o vídeo não passou. Não passou? Não. Eles não estão rodando, mas tudo bem. Ele não está rodando dentro do jogo. Verdade! Verdade. Não, mas aí... Vamos tentar de novo. Vou parar de falar. Singing in the MRI. Singing in... Will be in a light mix. Tá acontecendo? Tá rodando, não? All'alba vincerò. Eu vou mandar. Eu vou fazer o seguinte. Eu mando.
Tá bom? Eu deixo disponível, não sei se aqui na mensagem para deixar disponível, aí eu mando. É incrível, gente. Então é uma ressonância, mas vocês estão vendo que é uma ressonância, né? Bota no Então, nosso grupo lá, no grupo Piadas e no grupo Sério. perfeito. Todo mundo tem lá. Tá bom, eu vou pôr. Bem? Tá bom. Eu vou pôr, porque é interessante esse exame, porque a gente consegue ver realmente as modificações do trato vocal. Posicionamento de língua, elevação de palato, tudo isso. Tá bom? Nem do Queen vocês viram? Ninguém? O fã também não... Mas deu para ouvir. Tá. Então, a avaliação... Estamos quase, gente. Estamos quase no final. Então, a avaliação do otorrino é muito importante. Que o médico, né, é o responsável pelo diagnóstico, pelo tratamento clínico, medicamentoso, cirúrgico ou não. A gente vai conversar isso aqui um pouquinho mais à frente. Cirúrgico ou não. Olhamos, vimos e falamos, tem. E o que a gente faz? A gente vai tirar? Nem sempre. Mas a gente vai conversar daqui a pouco. Então, os exames que são realizados, a nasofibro, o tele, né, e laringoestroboscopia. Então, eu coloquei na sequência aí, pensando na qualidade de imagem mesmo, que a gente tem. Então, esses exames e esse momento é muito importante no cantor, de realizar esse exame com carinho, olhar cuidadosamente, porque ele vai chegar com a queixa, e aí a gente vai ficar no desespero aí, como fono e como otorrino, porque às vezes ele chega para fono e fala, olha, eu tô com uma instabilidade, aí o nosso ouvido ouve essa instabilidade. E aí, o otorrino também ouve a instabilidade. Então, obviamente que a gente entende que nem todos os consultórios possuem todos o equipamento. Uma estroboscopia, que a gente consegue ver a onda de mucosa, né? O que ajuda muito. Se a gente tiver lá um pseudo-suco, um suco estria menor, a naso não vai pegar. E a laringe, né? Então, a gente entende que nem... eu não tenho noção de preço, não, sei que é extremamente caro, mas são exames que ajudam muito, muito na avaliação da voz cantada. Ajuda demais. Então, na realização do exame, doutores, coloque realmente uma variação de frequência, coloque uma escala. Então, legato ligada. E também faz staccato. Faça, para a gente ver as compensações, os movimentos que o paciente está fazendo. Tá? Porque ele vai cantar. Ele não vai cantar o tempo todo. Não é. Muitas vezes ele vai cantar. Aê. Então, a gente precisa entender qual é o mecanismo que ele está realizando. Que às vezes, no staccato, vai bem, só que no legato ele começa a colocar uma compressão supraglótica. Como que está a elevação da laringe? Está tendo essa excursão ou um pescoço muito rígido? Tá? Tem constrição supraglótica? Qual é a amplitude dessa vibração de prega vocal? Tem. E aí entra, obviamente, que a estroboscopia que permite a gente ver isso. Tá bom? Então, obviamente que você sabe muito melhor do que eu, então a posição, né, a naso permite que o paciente fale mais naturalmente, ele consiga cantar. Então, a gente para lá o aparelho, pede o paciente cantar, peça para ele cantar. Olha, então, Renato, vai lá e canta a música que você gosta. Vê a estrutura movimentando. Vamos observar. Tá? A imagem da laringe é realmente muito linda, a gente consegue ampliar e ver de pertinho a imagem, porém não consegue cantar nem falar porque a língua está protruída, né? E a estrobo também tem o mesmo mecanismo, só que aí tem aquele recurso da luz. Aí eu coloquei aqui só para
Isso é uma imagem nossa no paciente nosso. A imagem está rolando ou não? Eita, nós. Então, vocês sabem muito mais, o paciente com paralisia de prega vocal. Agora, e bem longo. Tem soplosidade, rouquidão. Faz assim, ó. Nem a tosse é sonora. Faz assim. Aí, ouviram? Então ela começa aqui. Porque ela começa com fonte e aí começa a entrar supraglote. Então, ela começa a fonte e a supraglote. Por quê? Porque ela desenvolveu esse ajuste porque ela precisava falar. Então, ela desenvolveu a atividade supraglótica. Então, aqui fica... Vamos ouvir. Agora, e bem longo. Olha lá, no final. Faz um surto assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim. Olha, e aí a supra entra dificultando na projeção, dificultando na qualidade vocal desse paciente. E até a gente consegue ver uma imagem mais ajustada. Infelizmente, para vocês não vai aparecer. Então, depois a gente manda também. E a estroboscopia é aquela imagem maravilhosa de vibração da prega vocal. A gente consegue ver as fases da vibração. E aí, estamos já acabando, pessoal. Aguenta mais um pouquinho minha voz chata. Todos os casos, tudo que nós achamos é cirúrgico? Então, a gente ouviu um paciente, chegou para a gente, tem rouquidão, a gente fez exame e achou uma alteração. Em todos os casos, são cirúrgicos? Não me batam. Eu sou o fono que vou trabalhar com o que nós temos. Nós vamos reabilitar ou ajustar o paciente com o que ele tem. Então, nós temos aqui um exemplo. I see trees of green. I see them blue for me and you. Né? And I think to myself, articula muito bem, que vocês não estão vendo o vídeo. What a wonderful world. Então, assim, compensa uma rouquidão, articula muito bem, tem um controle, temos alterações. Um outro exemplo. Esse é um paciente limbólico. Vocês todos já ouviram, então? O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar pra trás. Aí depois eu vou um pouquinho pra frente, só pra gente pegar uma parte que... ausência do seu olhar. Conseguem ouvir uma rouquidãozinha que acompanha essa voz? Vou pôr um pouco pra frente, não assusta. Mais um pouquinho. Aqui, ó. A expressividade. Olha, ele consegue passar essa mensagem, ó. A rouquidão. Então, a mensagem foi passada, o sentimento foi expresso. Por isso que é tão importante que essa avaliação do cantor seja um tratamento, uma decisão em equipe. Tá? Que a gente discuta. Fala, ó, tem. E aí, Leandro, tem?
E aí, doutor Fernando, tem? O que a gente faz? E aí, cantor? E aí, dá para... E a gente vai discutir. Não consigo. Nós temos muitos no ambulatório, no referência, então nós temos bastante cantores que não tem mais, que tem dificuldade na projeção. E aí não tem o que fazer, obviamente. Mas só para a gente pensar que achei, tirei. E o mais importante é, você tem um acompanhamento? Não? Então vamos ter um acompanhamento. Poxa vida, eu tinha colocado aqui um caso clínico, mas aí vocês não vão conseguir ver o vídeo. Então, paciente, 67 anos, teve um SEC de lábio inferior, fez a ressecção e fez um esvaziamento cervical à esquerda, radical à esquerda. E aí, na descrição cirúrgica, tinha que teve uma identificação e preservação do nervo vago. E o paciente veio com queixa de disfagia, disfonia. E na avaliação vocal foi observado uma rouquidão, uma aspereza moderada e uma soprosidade também moderada. Na nasofibra, paralisia de prega vocal direita, em posição paramediana, mais arqueamento. Poxa vida. Aqui está rodando o vídeo para vocês? É o único que eu consegui colocar no... É o único que eu consegui acrescentar aqui. É isso? Então, tá, vamos lá. A gente fez a laringe depois, né, da naso. A gente vê ali a bem vibração. comprido. Agora um susto, assim, ó. Só respira e bem comprido. Agora um susto. Então, a importância, né? A gente está vendo a condução da doutora falando, então realmente tem puxando para o agudo, vendo se existe uma aproximação para a gente ver alongamento de prega vocal, encurtamento de prega vocal, a gente vê um gap importante, estado de salivar. Peito e fala, ótimo. Muito bom. Tudo bem? Então, os pacientes... e aí, por que eu coloquei esse caso? Porque houve uma discussão no ambulatório de... E aí? Vamos no centro cirúrgico? E aí, os otorrinos têm as manhas, né? Cirurgias, enfim, preenchimentos. Ou vamos fazer fono? Vamos buscar a reabilitação. E aí, numa discussão, optamos por fazer a reabilitação. Porque é essa a importância de a gente ter essa discussão em equipe. De não ser, tem uma alteração e é só isso. Esse mesmo exame, vamos ver se eu consigo tocar aqui. E aí corre o risco da gente não conseguir ver o exame, né? Acabando, gente. Vocês conseguem ver? Não? Põe no modo de apresentação, porque estava... Eu acho que estava. Agora tá assim? Não. Não? Aí eu mando também esse. Bota em modo de apresentação. Bota no botão de apresentação. Assim? Não. Assim? Não, você está no modo normal. Bota no modo de apresentação. O slide? Mas ele não está lendo aqui agora, no slide da erro. Ele não está indo mesmo. Mas eu mando. Então, para a gente entender que, de fato, foi a decisão certa. O paciente reabilitou, alta. Então, não houve necessidade de uma cirurgia. Então, o paciente, a gente precisa dessa discussão multiprofissional. A voz cantada, ela precisa muito do professor de canto, precisa muito do otorrino, porque, obviamente, que nós não necessariamente precisamos saber as técnicas do canto. Mas nós temos que olhar esse paciente com um pouco mais de detalhe. Durante o exame,
olhar realmente o paciente, ver as estruturas, tocar no pescoço do paciente. Isso é uma coisa que é muito legal no nosso ambulatório, que os chefes, né, eles tocam mesmo no paciente, os residentes vão lá, tocam, sentem o pescoço do paciente para a gente ver como que está essa tensão. E aí, sempre fazendo os questionamentos certos. Eu lembro que uma vez eu tive estava no período de residência, enfim, e era um paciente cantor. E aí, a chefe perguntou para mim assim, ele trabalha com o quê? A queixa vocal. Eu falei, eu não sei. Ela falou, muito bem. Ele é cantor. Então, muda completamente a nossa visão como terapeuta quando o paciente é profissional da voz, principalmente quando ele é cantor. Tá? Então, quero agradecer. Essa aqui é a equipe linda de fono. Essa aqui é a equipe de otorrino. Obviamente que eu não quis entrar nas questões de exame, porque não é, de fato, a área, mas nós pensarmos na voz artística. Quando o paciente chega para a gente, o que nós precisamos olhar e pensar? A música não pode ser dissociada da voz. Aquela imagem, aquela laringe, é compatível com o que o paciente deseja? Então, eu preciso olhar para o paciente, preciso pegar e falar assim, como que está essa tensão? Como está essa projeção? O senhor precisa fazer fono. Ou não. Às vezes é só um exame de rotina. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção nesse sentido, porque o profissional de voz, o profissional de canto, ele vai chegar com umas questões bem delicadas para a gente. Desculpa a aula maçante, viu, gente? Vou parar só o compartilhamento aqui, tá, Leandro? Nossa, foi bem legal, muito bom. Agora eu vou abrir para... A gente tem uns minutinhos aí. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, levanta a mão, abre o microfone, coloca no chat, seja lá o que for, nós estamos aqui. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? O pessoal está pedindo só uma palhinha, viu, Leandro, depois? Sem dúvida. Eu tinha notado aqui, eu estava lembrando de algumas vozes diferentes de cantores, né? Cantores de verdade, né? Assim, de profissionais, né? Então, lembrei muito de voz de falsete. Eu fico pensando assim, isso aí deve ser super... deve exigir um esforço muito grande, né, da pessoa, e se isso é muito prejudicial, acaba sendo prejudicial. Pensei nos Bee Gees, lógico que nenhum deles morreu disso, mas acho que é uma coisa super de esforço muito grande. Da Elza Soares, que é que ela dava lá, e que tem um outro sertanejo que faz isso direto nas músicas dele, eu não sei como chama isso. E eu também tinha pensado no Freddie Mercury, e aí, de repente, você coloca ele ali, né? No tamanho da extensão do espectro dele, isso é aptidão ou teve treinamento? Ou os dois? Perfeito. Tinha tanta coisa, Má, de fato, são perguntas muito boas, e tinha tanta coisa para a gente ir falando, mas senão a gente fica aqui muitas horas falando, e, obviamente... O falsete, ele o ideal é que ele não tenha força, tá? Então, no falsete, a prega vocal está estirada e tem um espacinho, tem uma fenda entre elas, tá? Então, ele consegue fazer um... Então, é uma voz soprosa que não é para se ter esforço. A gente não espera que o paciente faça isso aqui, ó. Esse esforço todo. Então, é uma prega vocal estirada, com uma fendinha, um espaço entre elas, e aí, por isso que a gente ouve uma voz soprosa. Tem hiperagudo, uma atividade muscular, né? Tem o CT que puxa e tal. Mas não espera-se tanto esforço.
Aquilo que você falou, daí é o Bruno, eu acho que é o Bruno, do Bruno Marrone, que usa bastante e tal, que a gente chama de drive, né? Então, que é o driver, o guitarrista também põe tal, na guitarra e tal. E aí ele usa uma outra, feita tecnicamente, corretamente, ele usa a estrutura supraglótica. Então, prega vocal está vibrando aqui embaixo, então ele usa uma estrutura que fica acima, que a gente chama de falsas pregas vocais, pregas vestibulares. Ele ativa essa musculatura, que aí sai o som. Vou ver se eu consigo fazer, eu não tenho essa técnica. Então, eu vou fazer um... certo? Então, ele faz esse drive. Então, ele consegue colocar em determinadas regiões. Tá? Obviamente que fazendo essa técnica repetidas vezes, sem adequação dela, traz prejuízo. Tá? Traz, sim, um déficit vocal e muscular para aquele paciente. Tem mais alguma? A extensão vocal A extensão vocal, gente, então vamos lá. Extensão vocal é a quantidade de notas que o meu corpo permite eu fazer. Então, meu corpo permite eu fazer essa quantidade de notas. Extensão vocal é a quantidade, a extensão vocal é a quantidade de notas. Tessitura vocal é a quantidade de notas que eu faço com qualidade. Tá? Então eu faço... Não é uma qualidade igual para canto. Eu não consigo cantar aqui. Mas eu consigo cantar aqui. Então a extensão vocal é sempre maior que a tessitura. Então, a extensão vocal é a quantidade de notas que eu consigo. Então, você pede para o paciente, Marisa, faz o seguinte para mim, pega a nota mais grave que você tem e vai até a mais aguda. Vamos observar a sua laringe movimentando. Não significa que ele vai cantar essa quantidade de notas com qualidade. Deu para entender? E o Fred Mercury, ele se aproximava muito da tessitura da extensão. Então... Obrigada. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Quanto o pessoal pensa? Leandro, quando que o fono ou a fono indica a cirurgia? Porque... Oi, Fernando? Eu? Está me ouvindo? Fernando? Oi? Oi, Denise? Não, Denise, fale. Leandro, eu não vi tudo, mas o pouco que eu vi fiquei muito impressionada. Adoro, apesar de ser da audição, né? Mas eu curto muito essa questão da voz, eu acho, como dizia Sataloff, né? Os cantores são os atletas da voz, e isso é fantástico. E gostei muito de você ter falado que no laboratório aí de vocês, no ambulatório, o quanto que vocês colocam a mão na laringe do paciente. E que uma coisa assim, que eu acho que você deve vivenciar isso, e nós na áudio, o quanto os pacientes que vêm para fazer audiometria têm alterações de voz, e muitas vezes o otorrino nem olhou para isso. E a importância de se verificar também se esse paciente tem algum tipo de perda de audição, interferindo na sua qualidade de voz. Eu acho que isso é um bem casado bacana, que muitas vezes a gente esquece de avaliar, né? Então, eu, assim, só te cumprimentando pela sua aula magnífica, mas o quanto que, assim, essa aula tem se voltado ao profissional que ainda está se formando, né? E a necessidade desse aprendizado tão rico que vocês têm aí com a sua presença, né? Com essa bagagem toda que você tem, e não deixar mesmo que esses que estão se formando aprendam a mexer na laringe, a escutar o paciente, mas nunca esquecer que às vezes ele tem uma perda de audição, que também possa estar acarretando uma deficiência na sua voz.
Um abraço, viu, lindão? Um beijo. Bem, obrigado. Isso é muito interessante. Tem até alguns artigos que falam sobre processamento no cantor, né? O qual, como ele processa, qual a velocidade que ele processa aquele som. Se a gente pensar, então, mudando um pouquinho aí, pensar no profissional da voz, o imitador, né? Como ele consegue processar aquilo e fazer o ajuste necessário para chegar naquela voz. E aí, em muitos casos, a gente não consegue nem diferenciar quem é um, quem é outro. Então, isso, de fato, é bem importante. E a gente fono também, né? A gente, como trabalhar com voz, a gente tem que ter um pouco dessa preocupação, sim, de olhar e falar assim, será que ele está ouvindo? Será que ele ouve o que ele está cantando? Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu estava preparando a voz de uma cantora, talvez sábado passado. Foi difícil para que ela entendesse tudo o que a gente queria, a mensagem que queria transmitir. E aí eu fiquei pensando, que estava na preparação da aula, eu falei, o que será, né? O que será o processamento dela? Como que está o ouvido auditivo dessa paciente? Então é bem importante, sim. Leandro, deixa eu te fazer. Quando você está trabalhando, a gente tem dois tipos de profissional da voz cantada. Um que tem lesões na prega vocal, que são o registro dele, certo? Tipo Daniela Sicarelli, tipo Leonardo, que ele tem um registro, e ele tem uma lesão na prega vocal, ele tem um cisto na prega vocal. Daniela Sicarelli deve ter outro. E você tem o cara que esse ele não vai querer fazer nada, certo? Porque é o registro dele, ele não vai mudar a voz dele, porque é o ganha-pão dele. E você tem o cara que não tem lesão e que tem o problema que, a maioria das vezes, a fonoaudiologia vai ajudar muito, tirando todo o resto. E o cara que tem a lesão, ou ele faz uma lesão, quando que o fono ou a fono, qual é o limite dele para falar, olha, aqui não dá mais, agora tem que operar. E aí tem o X da questão de você propor uma cirurgia num profissional da voz e você piorar a voz dele, né? Porque você pode gerar uma cicatriz, e aí aquele registro dele pode se perder e ele acabou a carreira dele. Ou ele vai ter que mudar a carreira dele. E aí? Pergunta de $1 milhão, vai. Essa é a pergunta muito difícil, de fato. Ela é realmente de fato. E a gente está lendo alguns artigos, até a questão de o tubo, o que utilizar para, né, na cirurgia com esse profissional, esse cantor, o que utilizar no ato da cirurgia. Enfim. O limite terapêutico é a não melhora com os exercícios. Então, assim, o paciente, ele melhora com o exercício. Ele melhora, obviamente, com o exercício certo, indicado certo, né? Obviamente, que a gente está falando disso. Mas o paciente, ele melhora com o exercício. O quanto ele melhora depende do tamanho da lesão, enfim. Mas não respondeu aos exercícios, à terapia, o paciente foi empenhado, a gente pensou em todos os fatores, foi tratado o refluxo, todos os outros fatores foram tratados e ele não melhorou, a gente rediscute. A gente discute com o otorrino e fala, não deu certo não. Lá no ambulatório tem dia que é o ambulatório do Leandro. Meus pacientes de outras especialidades falam, né? Aí eu mando para o otorrino e falo, não deu não, né? E de fato é cirúrgico e o contrário também acontece. Tem pacientes que não conseguem, não têm indicação, enfim, por vários fatores, da cirurgia e manda para fono. E aí entra no limite, né? Aquilo que ele melhorou e falou assim, ó, esse é o máximo que você consegue. Esse é o máximo que a gente consegue melhorar na sua voz. Mas a gente conversa com o otorrino sobre a cirurgia quando ele não responde aos exercícios. E é o seguinte, e ele responde rápido quando melhora. E a gente observa rápido quando esse paciente não vai melhorar. Então, tenho tido essa conduta, Fê, de
de conversar sempre com o paciente, olha, nós vamos fazer exercícios, tem indicação, nós vamos aqui melhorar, enfim. O paciente ele tem que estar ciente de tudo isso, o cantor principalmente. Ele tem que estar muito ciente do limite dele. E aí entra essa questão da cirurgia, que vai mexer. E ele vai... E assim, é tão interessante que aí essa é a experiência. Nós tivemos um paciente... Briga comigo não, Graca, eu estou contando todos os nossos casos lá. O paciente fez uma cirurgia, e aí, uma cirurgia grande. Eu falei, a voz ficou bem alterada. E aí nós começamos a fazer exercício, e ele conseguiu voltar a cantar. Inclusive, ele conseguiu voltar a cantar na mesma tonalidade que ele cantava antes. Com muito menos esforço, porque tirou aquilo, o fator que estava causando o problema para ele, né? Então, é muito delicado. A cirurgia, aí a gente pode falar com os laringologistas, no cantor, ela é sempre um sofrimento. O tanto que a gente puder não fazer, mas em muitos casos não tem o que fazer. O cara, como você disse, o cara desenvolve aquela lesão, aquele pólipo lá e não tem o que fazer. O cara não consegue cantar. Ele não consegue. E aí, Grazi, quer falar alguma coisa aí sobre isso? Acho que seria legal te ouvir. Eu acho que depende de muitos fatores isso, sabe? A gente sempre discute muitos casos. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Depende de muitos fatores. Lá na faculdade, no ABC, é difícil a gente não ter um paciente que a gente não discuta exaustivamente, porque a gente faz o pré e o pós do paciente. Então, o limite terapêutico, geralmente são aqueles pacientes, como o Lê falou, ou a gente faz paciente com pós-rádio, uma cirurgia, uma cordectomia pela terceira vez. Então, não são esses pacientes cantores que têm uma alteração estrutural, né? Com certeza, os pacientes que têm alteração estrutural são aqueles que a gente está mais com dedos para operá-los. Então, a gente tem muita parcimônia mesmo. Até fazer um desvio septal, você pode alterar, né? A questão de ressonância, tudo. Então, até essas cirurgias, a gente tem que pensar muito na questão de mudança vocal, trato e tudo mais. Porque entra naquela questão lá do começo, né? É uma relação entre fonte e filtro. Mudei e eles, gente, acredita, eles se queixam. Eles falam. Eu tenho pacientes são obesos, eles não querem fazer redução por uma questão que vai mudar a ressonância do cara, e o cara gosta daquele timbre, ele gosta daquele agudo, ele gosta daquele soft, ele gosta daquele tecido adiposo brilhando ali atrás, na faringe dele ali. É conversar, não tem jeito. Na voz cantada, o paciente, ele é muito participativo no tratamento dele. Não que os outros não sejam, vocês estão me entendendo, né? Mas o cantor, a gente tem que ter um pouco mais de dedos com ele mesmo. Mais alguém, pessoal, que nós já estamos estourando o nosso tempo? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Tem aqui, seguinte, Leandro, os caras querem que você cante, cara. Você agora se lascou. Vai ter que dar... Um pouquinho, vai. Um minuto aí de palhinha, cara. É 1 minuto. Eu não sei nem o que cantar, peraí, deixa eu pensar alguma coisa. Olha aí. Timbaia! Ai, quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer
faz que me mata, e se não mata, fere. Crescer, luar, para iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, e dizem que o amor atrai. Nossa, eu falei que ele manjava. Você não acreditaram? Muito bom. Boa. Não podíamos encerrar melhor essa reunião, além da aula ter sido sensacional, com essa palhinha. Leandro, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom, acho que abriu a mente aí da galera de pensar no cara que é profissional da voz, e principalmente o cantor. Obrigado mais uma vez. Pri, quer fechar? Lê, parabéns, foi muito boa a aula, realmente abriu um pouquinho o nosso universo. Brigadão, viu? Brigadão pela aula e brigadão por fazer parte da equipe. Eu estou dizendo que estou inflado. Não, obrigado, de verdade. Vamos discutir, vamos conversar e eu vou grudar em vocês. Agora vocês estão na roça. Mais uma vez quero agradecer Fernando, Pri, Marisa, Gra, Renan, Bia, a equipe de fono, os residentes, pela oportunidade de a gente caminhar junto. Eu aprendo demais. Eu sempre falo assim, que o contato que eu tenho com a equipe de otorrino, eu acho que, não sei se em algum outro lugar existe isso. Eu, de verdade, eu não conheço nenhum outro serviço que a gente tenha essa troca, principalmente, eu digo, no ambulatório de voz, de laringe, de ouvido não entendo nada. Nada. Não lembro nem o lado do fone. Marisa fica brava comigo. Mas, de verdade, obrigado. Obrigado. Obrigada. A gente tem que fazer essa equipe multi. Para um ajudar o outro, a gente sempre aprende, né? É super importante isso. Eu sempre falei isso mesmo, que é uma equipe super acolhedora, super respeitosa. Eu acho que o respeito sempre vem dos dois lados e cada um vai ganhando cada vez mais experiência. Obrigada, Lê. Já falei que eu nunca me arrependi de ter te chamado, eu não queria menino na minha equipe, mas teu sorriso e teu currículo me arrebataram naquele dia. Parabéns, Lê, obrigada. Orgulho. Então, tá bom, pessoal. Então, obrigado mais uma vez por ter participado. E aí, daqui a um mês a gente se encontra de novo na próxima reunião. Boa noite. Até a próxima. Leandro, mais uma vez, brigadaço, cara. Um abraço. Tchau, gente.